Se você já me acompanha por um tempo, sabe que eu sou a louca dos tempos verbais. Eu amo ensinar estruturas de gramática e tempos verbais. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer frases no passado simples. Preparado? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso agora. Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. E hoje a gente vai falar de gramática sim. Só que a gente vai fazer isso de uma forma mais fácil, tá? Não se preocupa não, não vai ter nada de ai meu Deus, muito difícil a colocação do... Calma, relaxa que vai dar tudo certo. Primeiro, quando a gente fala de tempos verbais em inglês, estruturas de frases do inglês e tudo mais, a gente fala de duas coisas principais. O auxiliar e o verbo principal da frase. Toda frase no inglês precisa mostrar em que tempo ela está sendo dita. Presente, passado, futuro, tempos perfeitos. E quando a gente fala de passado, tem uma palavrinha que vai indicar isso pra gente, que é o did. E lembrando, eu vou te ensinar hoje frases negativas e interrogativas. Mas por que, teacher? Você falou que vai ensinar o passado. Por que isso acontece? Frases afirmativas, o verbo vai estar no passado. Eu vou te ensinar hoje a usar o did, que é a partícula que nós usamos para passado simples. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, me acompanhe no Instagram. Além disso, aqui na descrição tem o link do Telegram também, onde eu sempre mando várias atividades e também o link para você se inscrever e entrar no meu curso. Vamos começar então? Primeiro vamos entender a estrutura. Eu vou ter o did, o sujeito, o verbo e o restante da minha frase. Aí eu vou conseguir montar uma pergunta no passado simples. Por exemplo, did you ride a bike yesterday morning? Eu tenho o did, tenho o meu sujeito, que é you, você, tenho o meu verbo, ride, e detalhe, o verbo não vai para o passado. Por quê, teacher? Porque o did já está aí. Se eu tenho o did mostrando que a minha frase está no passado, o meu verbo não precisa mudar. O verbo fica do jeitinho que ele é mesmo. Ride, que é andar, né? Andar de ou andar a. E aqui, a bike yesterday morning é simplesmente o meu complemento, nada mais. Olha outra frase. Did they study here? Eles estudaram aqui. Did they study here? Eles estudaram aqui. E aí eu tenho o did, de novo, né? Que é o meu auxiliar. They, que é o meu sujeito. Qual que é o meu verbo principal? O study, e veja que o study não está no passado. Eu não falei studied. O study está normal, assim como ele é. Por quê? Porque o meu did já está aí para mostrar que é passado. Então eu não mudo o verbo. Olha outra perguntinha também, ó. Where did you go with your family on Saturday? Onde você foi com a sua família no sábado? Where did you go with your family on Saturday? Apesar de nós termos o where antes do did, eu simplesmente digo continuo com a minha estrutura. Did you go with your family on Saturday? Ok? Agora vamos fazer frases negativas e a gente também vai usar o did. Só que agora a gente vai usar não só o did, mas o did not. Ou, como é mais comum, didn't, que é essa forma mais contraída. Por exemplo, olha a frase. He didn't get the job. I think he's upset now. Ele não conseguiu o emprego, eu acho que ele está chateado agora. Então, eu tenho o meu sujeito, tenho o didn't, que é o did not, o get, que é o meu verbo no infinitivo, normalzinho, não faz nada com o verbo, e tudo que vem depois, the job, I think he's upset now, é complemento, não vai influenciar em nada na estrutura da frase. As grandes mudanças que acontecem no inglês acontecem no início das frases. Pode perceber, ó, é sempre entre o sujeito, o auxiliar e o verbo. O que vem depois é complemento, não influencia em nada. Olha essa outra frase. I didn't ride a bike yesterday morning. Não, eu não andei de bicicleta ontem de manhã. I didn't ride a bike yesterday morning. Agora, olha a outra. We didn't arrive on time, so we didn't take the bus. Nós não chegamos a tempo, então nós não pegamos o ônibus. Aqui eu já fiz 2 vezes, né? Mas, teacher, você falou que só no começo a gente muda. É que a gente pensa o seguinte. Qual que é a estrutura? Sujeito, didn't, verbo complemento. Eu tenho we, que é o sujeito,
Didn't, que é o meu verbo, o meu auxiliar, né? Arrive, que é o meu verbo principal, e on time, que é o meu complemento. Só que eu tenho esse so, que é o então. E por ele estar aí, ele não classifica como complemento como nada. Ele é como se tivesse aí, que é o que a gente chama no inglês de conectivo. Ele está aí simplesmente para juntar uma frase na outra. Ou seja, a primeira frase, a estrutura dela, não tem nada a ver com a estrutura da segunda. Por isso que, a partir do so, eu também preciso colocar tudo no passado. Eu vou falar um exemplo para você, que é o que eu uso com todos os meus alunos. Imagina que você vai construir uma casa. Você tem um tijolinho e você tem o outro tijolinho. Para unir os dois tijolinhos, o que você faz? Você põe a massa ali no meio, põe o cimento, certo? Então, o cimento é o so. Ele vai ligar um tijolinho, we didn't arrive on time, no outro tijolinho, we didn't take the bus, certo? Para não deixar você assim totalmente largado, eu falei que eu não ia falar sobre o passado, mas eu vou te dar só uma introduçãozinha só para você não ficar perdido. Então presta bastante atenção, tá? Quando a gente fala de passado no inglês, a gente não vai usar did, didn't, não precisa. A gente vai usar o sujeito, agora o verbo no passado. Então, como não tem auxiliar, a única coisa que sobra para a gente entender que aquilo ali está no passado é o verbo. Então, o verbo vai para o passado e depois dele a gente tem um complemento. E lembra, alguns verbos são regulares, a gente só acrescenta ed para colocar o verbo no passado. Outros são irregulares, então a gente tem que mudar toda a estrutura. Como nessa frase aí, ó. She went to college before 8 a.m. today. Ela foi para a faculdade antes das 8 horas hoje. Então, she went. E o went é o quê? É o passado de go, mas é irregular, então não fica goed. Eu tenho que mudar tudo. Aí vai ter went. Viu que não precisa do did? Por que não precisa? Porque o meu verbo já está no passado. Olha a outra frase aí, ó. I left my wallet at home. I didn't have money for lunch. Deixei a minha carteira em casa, eu não tinha dinheiro para o almoço. I left, que é o passado do verbo leave, de deixar, largar, e didn't have. Agora, olha aqui, ó. Lembra o que eu te falei? Se é uma negação, o verbo não muda, fica normal. Agora, se é uma afirmação, o verbo muda. Foi o que eu fiz. I left é o passado. I didn't have. O have está no presente. Por quê? Porque agora eu tenho o didn't. Eu não preciso colocar o meu verbo no passado. Então é simples. Se tem o did ou didn't na frase, não muda o verbo. Não tem o auxiliar na frase, muda o verbo. Pronto. É isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu separei 3 frases aqui na forma afirmativa e eu quero que você escreva nos comentários a forma negativa e interrogativa de cada uma dessas frases. As respostas vão estar na descrição do vídeo, tá? Então eu vou mostrar na tela agora o quadro com as 3 frases, já com a tradução. Eu quero simplesmente que você passe essas 3 frases para a forma tanto negativa quanto interrogativa. Assim você já pratica o que aprendeu hoje. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações, que é muito importante para você ser avisado quando eu postar um vídeo novo. Me segue também no Instagram. As respostas estão aqui na descrição do vídeo. Não esquece de conferir se está tudo certinho. E além disso, eu vou deixar o link também do meu curso para você se inscrever e começar a ser fluente no inglês. Olha que lindo! See ya!